Merci, Monsieur le Président, professeur Michel Bouvier. Je vous présente mes sollicitations, aussi bien que mon compagnon de table. Et je salue aussi toutes les personnes présentes, e je vou parler em português, bien sûr. Cumprimento então, Sua Excelência, também o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Conselheiro Guilherme de Oliveira Martins, a quem agradeço o convite para estar aqui presente, que muito me honrou. E cumprimento também, não está aqui na sala, mas o professor Paz Ferreira, que na qualidade do Presidente do IDF também dirigiu este convite para aqui estar. Pedem-me que disserte sobre avaliação e responsabilidade, tendo por objeto o papel especial do Tribunal de Contas. Não irei abordar, nesta minha intervenção, os mecanismos de fiscalização e auditoria ao dispor do Tribunal de Contas e a problemática resultante do apuramento de responsabilidades à luz de parâmetros económicos, os chamados 3Es, economia, eficiência e eficácia, ou o impacto que tal provoca no funcionamento de uma administração pública que se rege à luz de novos postulados preconizados pelo chamado New Public Management. Sobre o tema, irei partir de uma noção de responsabilidade que, no contexto da atividade prosseguida por entidades públicas, se encontra associada a uma ideia de transparência, de integridade ou de ética, ou, se quisermos, de accountability. Hoje em dia os anglicismos estão na moda e, portanto, podemos falar aqui em accountability, querendo com isto significar a obrigação de prestar contas. Esta obrigação de prestar contas pode entender-se como uma mera decorrência do funcionamento de um Estado de Direito Democrático, uma vez que os titulares de poderes públicos representam e atuam em nome do povo, assumindo, consequentemente, uma obrigação constitucional de prestar contas àqueles que representam. Mais especificamente, podíamos enunciar diferentes formas de accountability, por exemplo, accountability política ou accountability financeira, que exprimem o exercício de uma cidadania ativa, segundo a qual todos seriam capazes de percepcionar e avaliar o funcionamento de uma democracia nos seus diferentes planos, nomeadamente político e financeiro. É neste nível de exigência que surge o Tribunal de Contas, como entidade fundamental para assegurar o controle das finanças públicas, realizando e concretizando a tal accountability financeira. Na verdade, as relações de agência que se desenvolvem no setor público e que replicam ou mimetizam de alguma forma as que encontramos em sociedades comerciais na relação entre gestores e acionistas, traduzem o distanciamento entre contribuintes e decisores políticos que contamina o processo de decisão financeira. Ora, o Tribunal de Contas procura justamente atenuar o efeito da agência no que respeita à utilização de dinheiros públicos, fazendo assim cumprir uma exigência de accountability financeira subjacente ao funcionamento de um Estado de Direito Democrático. São conhecidas diferentes orientações da Intosai e da Eurosai a este respeito. Na verdade, a Intosai considera a Public Accountability como um princípio básico subjacente à atividade prosseguida pelas instituições supremas de controle, fundamental para assegurar a credibilidade das instituições públicas. No entanto, este enquadramento, julgo, encontra-se em gradual processo de diluição. O modelo clássico de separação de poderes, construído por Montesquieu, que de certa maneira explicava a necessidade de serem cumpridas as tais exigências de responsabilidade e de accountability, perdeu há muito o seu contorno mecanicista e tem sido particularmente desafiado pela União Europeia. Vejamos, como bem observa o professor Gomes Cantilho, o Tribunal de Contas emerge como uma instância dinamizadora do princípio republicano e, consequentemente, de uma visão de coerência com vista à obtenção de uma visão global sobre as políticas públicas. Poderia, aliás, considerar-se que esta tarefa é, também ela, uma decorrência do disposto no artigo 214 da nossa Constituição. No modelo clássico de separação de poderes, então, referido ao plano financeiro, ao Governo era cometido o poder de propor e fazer executar o orçamento. À Assembleia da República, o poder de aprovar o orçamento. E ao Tribunal de Contas, o poder de fiscalizar a legalidade da despesa pública. A verdade é que, na sequência da crise financeira que assolou a Europa, foram aprovados, de forma precipitada, entendo, instrumentos jurídicos que expropriaram, pode dizer-se, grande parte da soberania orçamental que persistia na órbita dos Estados-membros. Refiro-me, em concreto, ao chamado Six-Pack, ao Two-Pack, ao tratado que criou o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que ainda hoje de manhã foi aqui referido,
e ao Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária, o vulgarmente designado Tratado Orçamental. Em consequência destas transformações, temos agora um sistema que, entre outras novidades, obriga a que os orçamentos nacionais sejam submetidos à apreciação prévia da Comissão Europeia, que terá de emitir parecer nos termos do artigo 7º do Regulamento 473/2013, que faz parte do chamado pacote TUPEC. Entramos por esta via num modelo sui generis de separação de poderes, no qual os poderes orçamentais dos governos e dos parlamentos nacionais se diluíram, em contraponto com as competências tradicionais das instituições supremas de controle que foram mantidas. Dir-se-á que esta expropriação de poderes orçamentais representa o preço a pagar por uma União Económica e Monetária que surgiu numa época de crescimento económico e que não foi pensada, portanto, para tempos conturbados como aqueles que vivemos. Todavia, esta tendência centrípeta e não centrífuga, representada pelo novo enquadramento comunitário dos poderes orçamentais, implicou, a meu ver, uma modificação do paradigma da accountability. Esta obrigação de prestação de contas por parte dos Estados já não decorre da transparência subjacente ao funcionamento do Estado de Direito Democrático, mas antes da necessidade de prestar contas a instituições europeias sem funções jurisdicionais, como a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu, no contexto de um novo regime jurídico e, em alguns casos, também da execução de programas de condicionalidade, como aconteceu recentemente em Portugal com a intervenção, que ainda perdura, de alguma forma, da chamada Troika. Poderíamos, por isso, dizer que a uma ideia de accountability financeira sucedeu, nos tempos mais recentes, uma espécie de accountability europeia, que já não se dirige dos Estados para os cidadãos, mas antes dos Estados para a União Europeia, a qual é alheia a uma noção de cidadania financeira participativa e cuja legitimidade democrática pode, consequentemente, ser discutida. Sendo o Tribunal de Contas o órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas, é, portanto, legítimo interrogarmos sobre o papel deste Tribunal no novo contexto europeu. Pergunto, estará o Tribunal de Contas adstrito às vinculações e entendimentos provenientes da União Europeia, sobretudo em matéria orçamental, tendo em conta o primado do direito da União Europeia? Sendo a resposta positiva, naturalmente, pergunto novamente, deve o Tribunal de Contas intervir perante situações de incumprimento formal de disposições de direito europeu? Por exemplo, quando o Governo Nacional não comunicar previamente à Comissão a proposta de orçamento, tratando-se estas de normas de natureza orçamental em relação às quais o Tribunal de Contas pode impor formas de responsabilidade financeira à luz do disposto na atual Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal de Contas? Pergunto também, não estará a exigência de responsabilidade e accountability financeira que decorre do funcionamento de um Estado de Direito a ser gradualmente evaporada por uma União Europeia dotada de escassa legitimidade democrática, em que o escrutínio e a responsabilidade são executados por instituições sem natureza jurisdicional, como a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu? Ou estaremos, pergunto também, face a um receio infundado, uma vez que, afinal, a dinâmica orçamental continuará a passar pelos Parlamentos Nacionais? É justamente aqui que o papel do Tribunal de Contas pode afirmar-se, entendo, como garante de uma ideia de responsabilidade ou accountability financeira que procura fazer cumprir o princípio democrático à luz de uma cidadania financeira participativa e mais exigente. Como? Podemos interrogar. Desde logo, a meu ver, afinando e aprofundando os mecanismos de apreciação e apuramento de responsabilidade das entidades públicas. Permitam-me que sugira alguns. O Tribunal de Contas pode, desde logo, reforçar a sua atuação pedagógica junto à administração pública, quer no contexto da sua intervenção legal, e refiro-me, por exemplo, à já prevista competência na Lei do Tribunal de Contas relativamente à concessão de visto e aqui do Tribunal poder emitir recomendações aos serviços e organismos no sentido de cumprir ou evitar no futuro ilegalidades, muito conhecerão o artigo 44 da LOPTC, mas também me refiro, à margem das funções jurisdicionais, à possibilidade de serem criados códigos de conduta que devam ser respeitados pela administração pública, à semelhança do que tem sucedido noutros Estados-membros.
O Tribunal de Contas pode ainda ter um papel pedagógico na aplicação de novos diplomas de natureza financeira. Sublinho, nomeadamente, o esforço que terá de ser feito num futuro próximo quanto à interpretação e aplicação da nova Lei de Enquadramento do Orçamento do Estado, cuja discussão está neste momento em curso, caso venha a ser aprovado o projeto, ou, por outro lado, à modificação que irá ocorrer em breve no Código dos Contratos Públicos, em virtude da aprovação das novas diretivas europeias neste domínio, nas quais, note-se, se faz apelo a parâmetros de eficiência económica na adjudicação de contratos públicos, em detrimento de uma análise formal tipicamente aplicada até aqui na apreciação da adjudicação de contratos públicos. Não sou original, aliás, a este propósito. No passado, muitos recordaram a necessidade de as instituições supremas de controlo reforçarem o diálogo com titulares de cargos públicos, e instituições públicas, no contexto de uma função pedagógica e orientadora. Recordo, a este propósito, o papel pedagógico que o Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona no contexto do Tribunal de Contas, tem tido recentemente. Mas há outros mecanismos que podem ser promovidos. Por exemplo, a celebração de formas de cooperação interadministrativa com outras entidades públicas, nomeadamente através de protocolos, que permita reforçar a tal accountability financeira destas. Registre-se a este propósito o protocolo que já foi celebrado pelo Tribunal de Contas com a Autoridade da Concorrência, que pode ser aprofundado e desenvolvido e que pode servir como modelo que seja replicado junto de outras entidades reguladoras setoriais. Neste domínio, julgo ainda que devem ser clarificadas as competências do Conselho de Finanças Públicas e do Tribunal de Contas. Pode parecer um pouco estranha esta minha referência ao Conselho de Finanças Públicas, mas a verdade é que, digamos, para um leitor menos atento, para um operador menos atento, que não é o caso desta distinta audiência, por vezes podem colocar algumas dúvidas, como resultam, por exemplo, do tal TUPEC recentemente aprovado, que é diretamente aplicável, trata-se de um dos regulamentos, o Regulamento 473/2013, que nos termos do artigo 5º tornou obrigatória a existência de organismos independentes, e estou a ler, encarregados de fiscalizar o cumprimento das regras orçamentais em cada um dos Estados-membros da área da zona euro. Ora, em Portugal, estas tarefas foram atribuídas ao Conselho de Finanças Públicas. A verdade é que, lendo este regulamento, se percebe que a tradução portuguesa não foi a mais feliz. Porquê? Porque o regulamento refere-se, estou a ler, à função fiscalizadora de organismos independentes, quando na versão original, no texto em inglês, por exemplo, se refere à expressão monitoring, cuja tradução para português é monitorização e não fiscalização. Portanto, aqui o conceito de fiscalização é um conceito lato sensu, que não está associado a uma ideia de coercibilidade. Porque se estivesse associado a essa ideia de coercibilidade, a entidade competente não seria o Conselho de Finanças Públicas, mas sim o Tribunal de Contas. Consequentemente, das duas uma, ou terá que ser feito um esforço por parte dos tradutores, que não estes senhores tradutores, que estão a traduzir em condições rigorosas, mas os senhores tradutores da União Europeia, quanto à legislação que no contexto financeiro é emitida e que pode levar a tal confusão que não estará aqui presente na distinta audiência, ou, por outro lado, se estamos a falar de fiscalização, então, nesse caso, a competência terá que ser cometida ao Tribunal de Contas, o que, entendo, não foi o caso, a intenção com o tal TUPEC. Mas a tal accountability das entidades públicas pode ainda ser reforçada pelo Tribunal de Contas através do papel que este pode desempenhar, novamente, junto da Administração Pública Nacional ou até junto de países terceiros, tal como tem acontecido com os PALOPs, divulgando uma cultura de responsabilidade e accountability, nomeadamente à luz da implementação de políticas de good governance, cuja relevância tem sido enfatizada a nível internacional pela Intosai, pela Eurosai e igualmente por outras organizações internacionais como o Banco Mundial. Por fim, a accountability financeira pode ainda ser concretizada através do estabelecimento de formas de comunicação claras com os cidadãos, particularmente vigilantes em tempos de crise como as que atravessamos, tal como ainda há pouco tempo fez o Tribunal de Contas de forma feliz, explicando as poupanças geradas ao Estado com a sua atuação em sede de fiscalização prévia e que, aliás, o Sr. Presidente ainda há pouco referiu na sua intervenção. Bom, minhas senhoras e meus senhores, é tempo de concluir. O Tribunal de Contas é um tribunal específico no contexto de funcionamento dos Tribunais Supremos, também em Portugal. Exerce simultaneamente funções jurisdicionais e funções não jurisdicionais. Tem, por isso, uma responsabilidade especial no objetivo primordial de efetivação da democracia
e, em particular, da dimensão financeira de uma democracia que se quer participativa. No momento em que se assiste à alteração de paradigmas financeiros e orçamentais no espaço europeu, é meu modesto parecer que compete ao Tribunal de Contas reforçar o papel de derradeiro garante da desejável e transversal ideia de accountability que contamina toda a administração pública. Conhecendo o funcionamento do Tribunal de Contas, estou tranquilo e seguro que tal irá suceder no futuro. Muito obrigado.